Sejam muito bem-vindos para mais um bate-papo especial aí com os autores dos artigos da Suíno Brasil. E hoje a nossa convidada para a visão do especialista é a pesquisadora da Embrapa Suínos e Aves, Janice Zanella. Boa tarde, Janice. Boa tarde, Cândida. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui. Obrigada aí pelo convite. Estou muito feliz aí para ter esse bate-papo, trazendo informações aí relevantes, né, para a suinocultura. Sim. Obrigada. Janice, você que já está aí há muitos anos, né, contribuindo para a evolução da suinocultura, eu vou fazer uma breve apresentação aqui dos últimos anos, tá, da sua carreira profissional. A Janice, ela participou do One Health High Level Expert Panel, que é o OLEP, ou o painel de especialistas de alto nível em saúde única da OMS, da FAO e da ONSA, que é a antiga OIE, e Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente de 2021 a 2024, do Comitê de Programas Sanitários de Suínos, do MAPA, e de comitês ad hoc da ONSA, como peste suína clássica e peste suína africana. Ela atua também no grupo da OFO em influenza suína, como representante do Brasil desde 2011, e de 2008 a 2010 atuou como pesquisadora LABEX Embrapa no USDA, e de 2014 a 2021 foi chefe-geral da Embrapa Suínos e Aves. E desde 2023, a Janice é cientista visitante no USDA e na Iowa State University, em pesquisa em saúde única e vírus de influenza. Janice, a capa da edição do primeiro trimestre de 2023 trouxe o seu artigo, né, intitulado PCV4, uma nova ameaça à suinocultura. Artigo também de autoria do Rovian Mioto. E aí vamos falar agora um pouco sobre a evolução do circovírus e quais ameaças eles representam para a suinocultura nacional. Janice, até o momento, quais foram os circovírus identificados na suinocultura global e nacional? Até o momento existem a família Circoviridae. Ela é formada por dois gêneros, né? Circovírus e o ciclovírus. O ciclovírus é mais em humanos e primatas, né? Mas os circovírus existem muitos membros dessa família, né? Dentro desse gênero, né? Em torno de 50, 60 novos gêneros. Dentre eles, um dos mais importantes realmente são os circovírus suínos. Né? Então, dos circovírus suínos, existem atualmente 4 tipos, né? O PCV1, PCV2, PCV3 e PCV4, sendo que o PCV1 ele não é patogênico, né, para suínos, já o 2, 3 e 4 são, né, entre esses circovírus, dentro de cada tipo, né, existem genótipos diferentes, né? Então, por exemplo, o circovírus 2, PCV2, existem entre 8 a 9 genótipos diferentes. O PCV3, entre 3 a 4. E o PCV4, até agora, 3. Né? Então, eles são chamados, por exemplo, PCV2 A, B, D, tal, e o PCV4 A, B, C. Então, respondendo a outra pergunta, existem 4 circovírus suínos identificados até o momento. Uhum. Janice, dentro desses 4, eu gostaria de saber por que as espécies mais recentes descobertas, como a PCV3 e PCV4, trazem aí preocupações crescentes para a atividade suinícola. Os vírus, eles estão sempre emergindo, né? Então, e o interessante desses trabalhos, dessas novas detecções, né? Por exemplo, 2019 foi identificado o primeiro circovírus, né? O PCV4, né? Desses mais novos aí, né? E o PCV3 de 2016, 2015, 2016 para cá. O que é interessante desses dois últimos circovírus, tanto 3 quanto 4, é que eles são vírus recentemente identificados, mas não são vírus novos. Né? Então, em estudos retrospectivos, datam vírus, esses vírus aí já estavam em materiais há mais de 50 anos. Então, por que agora eles estão causando doença?
né? Por que que agora eles estão sendo identificados? São duas coisas diferentes. Então, por que que eles estão sendo identificados agora? Primeiro, porque as técnicas, né, de identificação, tanto moleculares como de diagnósticos, elas têm melhorado muito, né? Então, tem tido uma evolução muito grande na tecnologia do diagnóstico e da pesquisa, né, da biologia molecular. Então, isso aí tem ajudado muito através de estudos de metagenômica, né, e outras técnicas mais de sequenciamento rápido, né, de última geração. Então, isso tem ajudado os cientistas a identificar essas novas espécies, né. E outra questão é que também aumentou muito o diagnóstico, né? Então, tem mais laboratórios realizando diagnósticos e diagnósticos muito especializados. Então, como a suinocultura é uma atividade econômica importante e também para a produção de alimentos no mundo inteiro, né? Principalmente na China. A China hoje ela contém tem um rebanho suíno o maior do mundo, né? Então eles também têm uma evolução, uma pesquisa muito forte, né? Então eles têm então, tanto que a maior parte das pesquisas com circovírus tipo 4, que é o nosso tema de hoje, têm sido feitas na China, né? Então, por quê? Primeiro porque foi lá que descobriu. E o que é interessante desses dois últimos aí, digamos, o PCV13 e o PCV4, né, é que são vírus também de difícil crescimento em cultivo celular, né, para isolamento. Agora, recentemente, que o pessoal conseguiu isolar o PCV3. Já o PCV4, eles não conseguiram, e para reproduzir a doença, né, para ver se era realmente o PCV4 que estava causando todos aqueles sintomas de animais que eles isolaram, que eles identificaram, fizeram o diagnóstico, eles tiveram de fazer um clone infeccioso, ou seja, um vírus de laboratório, para poder inocular leitões, e depois foi assim que eles conseguiram, né, estudar um pouco da dinâmica da infecção, um pouco da característica do tropismo desse vírus. O que é o tropismo? O tropismo é aonde o vírus infecta. Quais células que o vírus vai infectar para replicar? Porque a gente sabe que o vírus ele é um parasita intracelular, então ele fora da célula, ele não causa nada, mas ele tem que entrar na célula. Ele entrando na célula, né, ele utiliza toda a maquinaria da célula, então ele se torna realmente um parasita. A célula para de trabalhar para trabalhar para o vírus, né? Então fazendo novas partículas virais. Esse é um grande problema. E para finalizar a tua pergunta, o outro problema é a questão das vacinas, né? A gente tem uma evolução muito grande no PCV2, muito estudo, várias vacinas que funcionam muito bem para controlar a circovirose suína causada pelo PCV2, mas já para o PCV3 e PCV4 ainda existem, então existem algumas vacinas que estão sendo lançadas e testadas para PCV3, mas para PCV4 não. E PCV4, pela característica do vírus, ele não tem uma reação cruzada para o PCV2, ou seja, as vacinas para PCV2 não vão funcionar para PCV4, né? Então, essa é uma grande preocupação. E a outra preocupação, eu falei que era a última, né? Mas é mais uma coisa. A outra preocupação é que esses vírus, circovírus, eles são vírus extremamente antigos, né? Então, são antigos, ou seja, eles vieram de bactéria, de árquea, lá nos milhões, dizem que tem há 40 a 50 milhões de anos esses vírus. Então, imagina a taxa e com a evolução que esses vírus tiveram durante todo esse tempo. E então isso também proporcionou que esses vírus infectassem muitas células, ou seja, muito tropismo diferente. O que a gente vê que no PCV4 é que ele infecta vários tipos de órgãos, né? Então ele está presente em vários órgãos. Isso é um problema, né? Porque pode causar muito tipo de doença, ou de repente ele gostar, vamos supor que ele vai gostar mais do sistema nervoso, ou se o sistema nervoso não controla, geralmente o sistema imune não vai dar conta né, de controlar a infecção. Então, ele vai gostar de lá, vai melhorar, vai evoluir para poder infectar lá. Então, isso é um problema, dele ter esse tropismo enorme e também
de infectar várias espécies. Já foi identificado não só em suínos, mas foi identificado também em cães com diarreia, em gatos com problema respiratório e também com diarreia, né? Em várias outras espécies, tanto domésticas, em vacas, né? Então, assim, Uhum. quanto também silvestres, né? Então, isso é um problema grande da descoberta, não é o problema da descoberta, mas o problema da existência desses novos agentes. Sim. Janice, aproveitando que você comentou aí que o circovírus, né, é um vírus antigo, quais são aí os principais resultados publicados das análises filogenéticas do PCV4? É muito boa pergunta. Então, assim, ó, na filogenia do PCV4, então, como eu falei, já foram, é um tipo de vírus, né, o tipo 4, mas dentro desse tipo existem três genótipos, né? Então, existem alguns trabalhos que o pessoal, principalmente os chineses, então eles avaliaram sequências que estão no Banco Genômico Mundial, né, que é um banco que todo mundo coloca as sequências lá, é grátis, né, para acessar. Então, o pessoal coloca as sequências lá e esses pesquisadores fizeram análise, então, filogenética dessas amostras. Então, compararam sequências, né, as letrinhas lá, né, do Uhum. DNA desses vírus. Então, comparando, eles conseguiram distribuir em três genótipos diferentes, A, B e C, bem fácil, né? Mas o interessante é que do genótipo, o primeiro que foi descoberto, que foi o C, né? Não é em ordem, tá? Uhum. O primeiro foi o C, né? Em suíno. Esse C, o interessante dele foi também, ele já desse C já está presente tanto na China quanto na Coreia, como na Tailândia. E Uhum. também as amostras de cão na China também são esse C. Agora, o A é só em javali e suínos, né? Uhum. E também está presente somente na China. Já o B é o mais variado, né? Então, tem gato, vaca, cão, zorrilho, que é aquele guaxinim, Uhum. Sim. suínos, raposa, né? Aquela fox, né? Então, aquelas raposinhas também foi identificado o circovírus 4B. Né? Então, existe, então, assim, ó, com a relação às novas análises, né? Então, quanto mais, como eu falei, né, de um ano para o outro, as novidades assim na ciência são muito grandes, né? Então existe tem muita coisa nova aí que o pessoal tem colocado e tem publicado, né? Então eu espero que a gente consiga estudar mais e ter mais um esclarecimento realmente como que esse vírus está causando doença, né? Porque até agora a gente sabe bem pouco. Uhum. Ô, Janice, aproveitar que você comentou aí, né, de como esse vírus está causando essa doença, Uhum. outra característica do PCV4, que você abordou em seu artigo, é que o vírus foi encontrado tanto em animais clinicamente doentes, como em animais clinicamente saudáveis. E aí eu gostaria de saber que conclusão pode ser retirada desse achado. Realmente. Então, assim, o PCV4, como eu falei, ele pode estar sozinho, ele pode estar com outros circovírus, ele pode estar com outros vírus de suíno, né, como o vírus da doença de Algés, que, por exemplo, já foi identificado, como o vírus da PED, que é a diarreia epidêmica de suínos, como o vírus da Pierce, que é da síndrome reprodutiva e respiratória de suínos. Então, já foi identificado com vários outros, né? E ele também tem a participação também, a co-infecção com circovírus 2, circovírus 3. Tá? Então, ele pode estar presente com esses aí. E em animais de todas as idades. Né? Então, tem os estudos aí mais recentes também, que identificaram com a maior frequência em porcas, né? As matrizes. Então, assim, isso ninguém sabe, né? O que esse vírus está fazendo lá? Então, mas o que eles conseguiram com o estudo, como eu falei, com clone infeccioso, que é aquele vírus de laboratório, digamos assim, né? Nós cientistas não gostamos muito desse termo, mas
É uma forma, assim, Uhum. da gente compreender como que é feito isso. É um clone infeccioso, então é por engenharia genética, né? É construído um vírus artificial. Então, através disso, eles viram que realmente ele pode causar lesões, não causa sintomatologia clínica, como o Uhum. circovírus suíno tipo 2, né? Mas ele Uhum. causou lesões, principalmente em linfonodos e no baço, que são órgãos do sistema imune, que também os outros circovírus causam também lesões, viremia, então alterou também a resposta imune, e depois os cientistas conseguiram, depois que eles inocularam, os animais replicaram, né, esse vírus, as células desses animais inoculados, eles replicaram, eles conseguiram de novo resgatar esse vírus desses animais e crescer de novo em célula de cultivo em laboratório. Ou seja, é um vírus que pode estar lá, esperando uma oportunidade, né, para poder causar lesão, ou ele está causando, realmente está ajudando outros aí, eles mesmos fazem essa simbiose aí de se ajudar. Isso é muito comum em vírus de fita simples, como são os circovírus, né? Então, Sim. vírus de fita simples e são vírus simples, né? São vírus com 3, 4 proteínas e elas são suficientes, né, para poder causar várias lesões e várias patogenias, né, no Sim. animal. Nossa, Janice, muito obrigada. Você já explicou aí bastante, esclareceu alguns pontos aí sobre o dinamismo, né, do circovírus do tipo 4. Janice, já chegando aqui ao final do nosso bate-papo, gostaria de agradecer mais uma vez, tá? Você que veio compartilhando aí tanto conhecimento conosco. Eu gostaria de saber, Janice, desde quando o vírus PCV4 ele circula em granjas de suínos no mundo e quão preocupante é esse cenário para a suinocultura brasileira? Ô, Cândida, eu que agradeço aí, né? Agradeço aí a oportunidade. Muito bom, muito bom a gente poder estar compartilhando, né, e falando sobre essa doença. Então, apesar do vírus ele ter sido identificado em 2019, lá na China, pela primeira vez, ele já é um vírus que eles acreditam que estava circulando muito tempo, pelo menos há 12 anos, né? Mais. Então, daqui a pouco vão achar, né, vírus mais antigos, né? Outras análises aí com materiais mais antigos, eles vão acabar detectando. Mas uma coisa interessante é que tem um trabalho agora recente do grupo do Joaquim Segalés, da Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha, que eles analisaram amostras de 1998 até 2022, né? Então, amostras de javali e também de porco ibérico, que são aqueles pata negra, né? Que são criados semi-intensivamente, né? Então, eles acreditam que tenha contato com javalis. E o que, que eles viram é que PCV4 estava presente em uma frequência altíssima em javalis, né? Mais de 30%. Então, eles acreditam que realmente pode, e nos ibéricos, nos porcos ibéricos também estava presente, né? Então, eles Uhum. acreditam que pode ter esse contato aí entre esses animais de vida livre, né, com os de criação semi-intensiva, que é diferente da criação industrial dos animais dentro das granjas e tal, com uma biosseguridade maior. Então, qual que é a importância disso tudo aí, né? Então, na Espanha é um país da Europa, né, do continente europeu, então já tem sido identificado em outros locais e também são amostras antigas, né, de amostras antigas. Tem trabalhos aqui nas Américas, né, na América do Sul, tem um trabalho na Colômbia, que também fizeram a detecção, deu tudo negativo, né, fizeram o diagnóstico, mas não detectaram. Nós também, da Embrapa, inclusive, a gente vai apresentar agora no evento do IPVS na Alemanha também, fizemos análises de amostras mais recentes, né, não tem PCV4, pelo menos por PCR. Então, o que a gente conclui disso tudo, né? A importância. Por que é importante a gente estar estudando esses novos vírus ou né, novas ameaças, né? Porque sempre, que nem o colega nosso diz, né, o Luizinho Caron, risco zero não existe. Então,
sempre vai ter, né? Sempre a gente tem que estar cuidando, monitorando, né? Não só os vírus que a gente conhece, né? Que possam estar mudando, né? Recombinando, mutando, se adaptando ao novo hospedeiro, mas como aqueles que a gente ainda não conhece, né? Então, por isso que é importante, né? Ter sempre essa monitoria, ter uma atualização, sempre pensar nas atualização das vacinas, né? Inclusive, existem alguns trabalhos já para antivirais na medicina veterinária. Então, assim, existe pesquisa para isso. Então, é importante o Brasil, como um quarto produtor, né, um número relativamente grande de suínos, então está atento a esses novos possíveis, esses possíveis riscos, né, que possam ocorrer. Janice, muito obrigada por estar aqui conosco, tá? Compartilhando tanto conhecimento. Igual a gente estava conversando mais cedo, né? Essa evolução dos vírus, ela acontece, ela está aí. Então, em breve a gente vai ter mais conteúdo para compartilhar, tanto aqui como nas edições da Suíno Brasil. Para quem ainda não leu, não teve nem a oportunidade de ler o artigo, é só acessar o site da Suíno Brasil ou apontar o celular aqui para o QR Code que está aparecendo e ler o artigo PCV4, uma nova ameaça à suinocultura. Muito obrigada, viu, Janice, pela sua contribuição conosco e também para a suinocultura nacional e global também. Eu que agradeço, obrigada aí pela gentileza, né? E a gente vai continuar fazendo a nossa parte aí, a gente está aí para isso, tá? Boa tarde, pessoal, até mais.